Olá, RH. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa Masterclass sobre como aumentar o engajamento por meio das conversas um para um. E eu já começo te perguntando, essa prática já acontece aí na sua empresa? Conta para a gente aqui no chat se você já pratica, fale sim ou não, porque vamos juntos hoje explorar a importância de ter as conversas um para um no dia a dia. Mas antes de seguirmos, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou a Carol Knob, jornalista e produtora de conteúdo na Metadados. Sou uma mulher de pele clara. Tenho cabelos castanhos, eles estão mais ou menos na altura dos ombros. E hoje eu estou usando uma blusa branca em cima de uma camisa azul. E ao fundo de mim há uma estante com itens decorativos. O início do ano sempre nos convida a refletir, né, sobre o que pode ser feito de forma diferente, especialmente na forma como nos relacionamos e nos comunicamos com os nossos colaboradores. E é justamente neste ponto que entram as conversas um para um. Mesmo com tantas ferramentas e mensagens instantâneas no dia a dia, a comunicação continua sendo um dos maiores desafios dentro das empresas. Falamos muito, trocamos mensagens o tempo todo, mas nem sempre conversamos de verdade. Quando falta esse espaço de conversa no olho, com muita presença e escuta, quando a gente não tem isso, e ainda mais hoje que os trabalhos estão às vezes em modelos híbridos ou totalmente remotos, os colaboradores podem deixar assim ter uma sensação de não ser vistos ou reconhecidos. E ao longo do tempo isso impacta diretamente no engajamento, que vamos falar hoje, na conexão com a empresa e também na rotatividade. A boa notícia, RH, é que transformar esse cenário é totalmente possível. E é justamente isso que vamos lhe mostrar hoje. Mas antes, queria apresentar a você a Metadados. Com mais de 38 anos de história e uma equipe com mais de 300 especialistas, hoje a Metadados é referência nacional em soluções que facilitam a rotina do RH e fortalecem a gestão de pessoas. Entre nossas soluções, você pode contar com várias que acompanham toda a jornada do colaborador. Entre elas, a Jobify, que é a nossa plataforma voltada para recrutamento e seleção. Temos também o Flow, que é o nosso carro-chefe aqui. Ele é voltado para o pessoal de departamento, né, que atua no DP. Inclusive, ele ajuda, né, ali o DP a fazer o cálculo da folha em até 10 minutos. E temos o Vibe, nossa plataforma de gestão de pessoas, que tem relação direta, inclusive, com o tema de hoje. Pois o Vibe, ele reúne estratégias essenciais, como as conversas um para um, o PDI, a avaliação de desempenho e feedbacks, tudo pensado realmente para a gente poder engajar, reter esse colaborador, também desenvolver lideranças, que é um ponto muito importante, e, claro, a gente possa reduzir a rotatividade neste ano. Se você quiser saber mais sobre essas soluções, conhecer um pouquinho, né, de cada uma delas, é só digitar agora, aqui no chat, eu quero. E um dos nossos especialistas entra em contato com você sem compromisso nenhum, no horário que ficar bom para você falar com a gente, combinado? Então, só escreva aqui, eu quero, que a gente já fica com o seu contato pelo e-mail cadastrado aqui no evento de hoje, e você pode conhecer um pouquinho de forma totalmente gratuita a solução que desejar, que estiver fazendo hoje, mas falta aí na sua rotina. E antes de chamar a nossa convidada de hoje, que vai falar para a gente sobre engajamento, como reter esses colaboradores, né, como fazer acontecer no dia a dia, aproveito para te convidar a acessar o QR Code agora, que está ali na tela, para que você possa entrar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Esse QR Code, pessoal, leva você a esse grupo e, inclusive, depois da aula, logo aqui que a gente terminar, eu vou compartilhar todo o PPT que a nossa especialista vai mostrar hoje, todos os conteúdos num PDF, vamos fazer um resumão dessa aula e vou compartilhar ali no grupo. Então, participe, acesse o QR Code, faça parte deste movimento,
com a gente nessa comunidade, porque além de hoje, desse grupo, né, do conteúdo aqui da aula que eu vou compartilhar, a gente sempre, uma vez por semana, até para que não fique cansativo, mas uma vez por semana a gente sempre dá uma dica especial de evento, uma dica especial, um e-book de conteúdo, para que você possa cada vez ali ter uma rotina também mais organizada e poder ajudar no seu dia a dia. Tem uns conteúdos bem bacanas e gratuitos. E já deixo outro convite também. Gostaria muito que você participasse aqui do chat com a gente. No final do encontro, né, nós vamos responder as perguntas ao vivo aí com você. Então, aproveite este momento, né, envie suas dúvidas, sugestões. Se quiser compartilhar experiências, fique à vontade, porque todas elas serão respondidas e ouvidas também. Combinado? Agora sim, vou chamar a nossa convidada de hoje, Laura Costa. Ela é psicóloga, pessoal, tem 8 anos de experiência em recursos humanos e hoje atua aqui comigo na Metadados como consultora de soluções. E ela vem sendo especialista, especialmente em alinhar as necessidades dos nossos clientes a estratégias que realmente, né, possam gerar valor e impacto real no dia a dia. Então, vou chamar ela aqui com a gente, dar o microfone para ela, para que a gente possa ouvir mais um pouco, né, do que ela tem a nos trazer. Laura, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, primeiro, pelo tempo, pela disponibilidade, pela oportunidade também, né, de contar um pouquinho sobre a minha experiência, falar também sobre as soluções da Metadados. Gostaria de iniciar fazendo a minha autodescrição para vocês. Então, eu sou uma mulher negra, de pele clara, meus cabelos são cacheados, também na altura dos ombros. Eu estou vestida com uma camisa. Ela é listrada com branco e verde e ao meu fundo tem uma parede branca. Bom, então, Carol me convidou aqui, pessoal, para a gente falar um pouquinho, né, sobre conversas de 1 para 1, como que a gente pode aumentar o engajamento, né, dos colaboradores, aproximar também a gestão, né, a liderança dos colaboradores através das conversas de 1 para 1. Então, o meu principal objetivo aqui é fazer com que vocês se imaginem, né, utilizando esse processo aí no dia a dia de vocês, que vocês possam trazer isso para o cotidiano e também como que as soluções da Metadados podem auxiliar vocês nesse processo. Então, fiquem bem à vontade para, se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, usem então o chat, né, para a gente ir se comunicando e também ir compartilhando, né, e construindo esse bate-papo juntos. E aí, para iniciar, eu trouxe aqui, né, o que são as conversas de 1 para 1, para a gente pensar um pouquinho, né, como que a gente pensa as conversas de 1 para 1, qual que é o objetivo desse momento também aí com os colaboradores. E aí, pessoal, na essência, a conversa de 1 para 1 é um encontro, então, individual com cada colaborador, né? A ideia é que esse momento ele seja recorrente, então, entre o líder e os liderados, né? É importante que esse momento ele seja intencional também e focar também não só nas entregas dos colaboradores, mas também pensar naquilo que esse funcionário ele está vivendo no dia a dia, como que ele está experimentando, né? Como que tem sido a experiência dele no dia a dia de trabalho. Então, a gente vai pensar que esse espaço ele precisa ser também um espaço seguro para o diálogo, né? Para que esse funcionário realmente se sinta acolhido, escutado ali pelo seu líder, né? E que aconteça esse acompanhamento também durante esse momento. Então, esse é o objetivo das conversas de 1 para 1. E aí eu vou falar agora um pouquinho sobre o impacto das conversas de 1 para 1 também. Então, na prática, né, como que a gente vê as conversas de 1 para 1 no dia a dia? E a gente pode pensar aqui que às vezes a gente tem aqueles colaboradores, né, que eles estão fazendo as entregas de uma forma adequada, está tudo andando bem no sentido das entregas, mas aquele funcionário ele não está tão engajado de repente, não está tá mais quieto, não está tão participativo, se comunicando com a equipe. E aí é que aparece, então, a necessidade, né, e a importância, na verdade, da gente ter essas conversas, para que a gente consiga identificar de forma precoce essas insatisfações, consiga ajustar também as expectativas e as prioridades, porque muitas vezes, né, o conflito não está ali na falta de competência desse colaborador, enfim, mas está na falta de alinhamento, na falta, né, de trazer com clareza para ele quais são as expectativas e prioridades que aquele líder tem em relação à função dele, em relação também às expectativas que a empresa como um todo tem, qual que é o alinhamento que a empresa tem em relação às funcionalidades. Então, é um espaço ali também para isso.
As conversas de um para um também têm um impacto na questão de prevenir conflitos e desligamentos também. Então é importante a gente pensar, né, que quando as pessoas elas saem de uma empresa por uma questão de algum conflito, alguma insatisfação, ela sai de uma relação que às vezes não está indo bem há algum tempo e que ela não teve oportunidade muitas vezes, né, de conversar, de comunicar, de expressar aquilo que ela pensa, sente também. E outro impacto das conversas de um para um é o apoio mais próximo às equipes. Então, o líder, ele passa, né, quando ele implanta e começa a colocar as conversas de um para um em prática, ele passa a não ser mais aquela pessoa que só apaga incêndio, que é chamada quando tem um problema grande para resolver, mas sim uma pessoa preocupada em desenvolver os colaboradores, em estar próximo da sua equipe. E aí, às vezes, a gente pode se perguntar, né? Como que a gente torna esse momento produtivo? Como que eu consigo, de fato, ouvir o meu colaborador, desenvolver ele durante esse momento? Então, agora vem uma parte muito importante, que é a gente pensar que não basta a gente fazer esses momentos, né, dessas conversas, mas que a gente consiga fazer esses momentos serem de qualidade. Então, aqui eu trago algumas dicas de como manter esse momento, né, produtivo e com qualidade também. Então é importante que a gente tenha uma constância e pensar também que esses momentos de conversa não é um prêmio e nem uma punição para os colaboradores, mas sim um momento da rotina de vocês, que faz parte do cotidiano. Pensar também num ambiente tranquilo, sem interrupções, preparar realmente esse momento para ouvir esse colaborador. Então, se a gente puder, nesse momento, se desligar um pouquinho do celular, se desligar um pouquinho das coisas que estão acontecendo ao redor, para realmente dedicar esse momento, né, para o colaborador. É interessante que esse líder ele também pense que esse momento é o momento dele ouvir, muito mais do que ele falar. Então, se ele puder, né, ouvir para entender, e aí depois ele pensa na resposta, porque muitas vezes não vai ser na conversa de um para um que esse líder vai ter a resposta ali para dar para aquele colaborador. Muitas vezes ele vai pensar num plano de ação, a constância muitas vezes vai entregar o resultado que esse funcionário espera de uma mudança, por exemplo, de algo que ele vem trazendo ali para aquele líder. E a gente precisa pensar também em focar em como que o colaborador ele está se sentindo. E o porquê que eu trago isso para vocês, né? Em focar em como que o colaborador ele está se sentindo. Porque o comportamento, é importante a gente pensar que o comportamento ele vem, né, ele acontece, mas antes dele acontecer, tem um sentimento aí. Então, ele é o resultado de um sentimento que muitas vezes está acumulado, que esse colaborador não está conseguindo se expressar, que resulta num comportamento que às vezes não é tão legal, adequado ali, de repente, para o ambiente de trabalho. Então, o comportamento, ele sempre vem com uma emoção. Então, ouvir esse colaborador, focar no que ele está sentindo, é bem importante também. É legal a gente pensar aqui, né, que essa constância, o ambiente, esse tempo dedicado, esse ouvir e focar no colaborador, pode resolver, né, esse tempo aí, uma conversa de 15, 30 minutos, pode resolver algo que de repente ia se arrastar aí por alguns dias, meses, né? E até resultar, como a gente tinha comentado antes, ou num pedido de desligamento, ou né, num conflito maior entre a equipe, a gente consegue resolver, às vezes, numa conversa ali com esse colaborador. E aí, trago aqui para vocês também algumas perguntas que podem ajudar a guiar esse momento. Então, às vezes a gente pensa, né, como que eu vou fazer esse momento com o colaborador? Muita gente trava, né, quando pensa, nossa, vou ter que parar, fazer esse momento de um para um. E é importante a gente ter em mente, assim, que às vezes perguntas bem simples, perguntas rápidas ali que a gente para e coloca para o funcionário, podem resultar e gerar conversas profundas, no qual a gente consegue perceber coisas, né, que estão muito mais do que só aquele comportamento. A gente consegue entender o contexto, entender também, né, como que esse funcionário ele tem se desenvolvido, quais são as expectativas dele também. Então, uma das perguntas que a gente pode iniciar fazendo ali é como que ele tem se sentido com o ritmo atual de trabalho. Aqui a gente vai medir o clima emocional desse colaborador, e não só a produtividade dele, como que tem sido as entregas, mas como que ele está se sentindo. E depois a gente pode trazer também se tem algo que está dificultando ali nas entregas dele, né? Nem sempre, pessoal,
as entregas elas não acontecem ou elas estão demorando para acontecer por falta de capacidade do colaborador. Às vezes é o contexto que ele está inserido, às vezes é como ele está recebendo essa tarefa, como ele está devolvendo essa tarefa, né, para as pessoas que fazem parte ali daquele contexto. Outra questão que a gente pode colocar é o que a gente pode melhorar na rotina e na equipe. E quando a gente fala o que podemos melhorar, a gente traz a responsabilidade também para o colaborador e não somente para o líder. Então, a gente corresponsabiliza ele a respeito das coisas que precisam ou que podem melhorar também. E depois a gente pode colocar também algo como quais são as maiores forças ou os pontos a melhorar ali que ele poderia incluir também no cotidiano. E aí aqui, quando a gente traz essa questão, a gente pode linkar isso também com o desenvolvimento que começa numa constância, naquilo que a gente vai realmente incluindo, né, na nossa rotina, colocando pontos que a gente pode melhorar. E aí agora, né, eu gostaria de pensar junto com vocês como que a tecnologia ela pode apoiar as nossas conversas de um para um. Até aqui a gente veio falando muito sobre comportamento, sobre escuta, sobre a intenção desse momento, mas agora gostaria de provocar um pouquinho vocês com uma pergunta, né? Como que a gente pode garantir que essas conversas elas realmente aconteçam e que elas tenham uma continuidade, que elas gerem realmente um desenvolvimento ao longo do tempo? Então a gente vai pensar agora numa solução, eu vou apresentar a vocês, a gente vai conhecer uma solução voltada para essa constância, voltada então para que a gente tenha uma continuidade desses momentos, que a gente consiga de fato aplicar isso na nossa rotina de trabalho. E aí, para isso, pessoal, a gente vai ter o Vibe, que é a nossa solução voltada, então, para a gestão de pessoas, no qual a gente vai conseguir, por aqui, criar um cronograma de conversas com a nossa equipe, trazer esse cronograma para a liderança, para que eles possam fazer esse acompanhamento. Eu acho legal destacar aqui para vocês que o Vibe, ele pode ser utilizado, né, pelo computador, que é o formato que eu vou mostrar para vocês hoje, através dessa apresentação, mas ele é também um aplicativo que traz alertas para a gestão, alertas também para os colaboradores, então ajuda realmente, né, pensando aí na rotina, que muitas vezes a gente precisa atrelar tudo ao calendário, né, enfim, a gente vai conseguir acompanhar e ter isso dentro da ferramenta, inclusive na palma da nossa mão, através do aplicativo. Então, por aqui, é importante a gente trazer também e refletir que o Vibe ele vai trabalhar a questão da liderança, dos talentos e da performance também dos colaboradores. E aí é por isso que a gente tem esse cronograma. Então a gente vai falar sobre as conversas e os registros das conversas de um para um, mas a gente tem outras conversas também aqui e outras funcionalidades que ajudam a gestão a engajar os colaboradores e aproximar, estreitar essa relação da liderança com os funcionários. Então aqui a conversa de um para um, a sugestão que a ferramenta traz é que elas sejam conversas rápidas, que elas tenham uma duração de 15 a 30 minutos, que tenha também uma frequência mensal com cada membro da equipe, e o principal objetivo, então, é ouvir esse colaborador, clarificar as ideias e remover possíveis obstáculos que possam estar ali no cotidiano e atrapalhando, né, que o trabalho desse colaborador ele não flua de uma forma tranquila. Então, a ideia também desse momento, pessoal, é que esse colaborador ele se sinta à vontade para trazer aspectos do ambiente de trabalho, mas também, de repente, questões da vida pessoal dele, então que possam também estar atrapalhando, né? Esse é o momento que o colaborador ele precisa e ele pode se sentir à vontade para trazer tudo aquilo que ele gostaria. Então, a gente vai incluir aqui, né, a data que a gente realizou a conversa e as memórias da conversa também. Então, a gente vai registrar quais foram os pontos, né? De repente, a gente conversou sobre uma entrega, a gente conversou sobre o impacto de uma relação do setor daquele funcionário com o outro, ele trouxe uma demanda pessoal dele, a gente vai resumir essa conversa e vai colocar por aqui. Caso vocês tenham, por exemplo, nesse momento, é, trabalhado com algum documento, enfim, a gente pode trazer anexos também para que fique tudo bem registrado, documentado e que vocês depois tenham um histórico dessas conversas. Então, além da conversa de um para um,
com essa ideia de aproximar a gestão da equipe, a gente vai ter também, por exemplo, a conversa de onboarding, que é quando chega um novo colaborador, a gente vai ouvir ele, entender quais são os objetivos, acordar a primeira entrega dele também, e a gente coloca também por aqui as memórias dessa conversa. Depois da conversa de onboarding, a gente tem a conversa de efetivação, que é um marco aí dentro do período de experiência dos funcionários, para que vocês possam definir se ele vai continuar, se ele vai ser desligado, se vai prorrogar, por exemplo, o contrato de experiência dele. Depois a gente tem também a conversa de comportamento. Essa é uma conversa, pessoal, que ela não tem uma frequência pré-definida, estipulada aqui pela ferramenta, a gente não sugere uma frequência, porque a gente entende que essa é uma conversa que ela vai acontecer quando uma situação específica ocorrer. Então, a gente vai trazer ali para o funcionário qual que foi o impacto daquilo, sugerir uma mudança também, pensar, né, qual foi o que motivou, por exemplo, aquele comportamento. A gente traz aqui as memórias da conversa e, se a gente quiser, tem um espaço também para colocar um anexo. De repente, nesse momento que a gente está tendo essa conversa de comportamento com o funcionário, a gente entende que é importante, daqui uma semana, daqui 30 dias, a gente falar sobre esse mesmo assunto novamente. Então, eu já posso deixar programada também uma próxima conversa de comportamento. E aqui é legal trazer para vocês também que esse cronograma que vocês estão vendo, né, ele vai sendo sinalizado por cores. Então, quando a conversa ela já está vencida, ela passou do prazo que estava ali estipulado, né, dentro do calendário de vocês, ela vai ficar em vermelho aqui para que os líderes eles sejam sinalizados através dessas cores. A ferramenta ela também notifica por e-mail esse gestor, né, de que ele tem uma conversa próxima ali com o colaborador. E quando as conversas aqui elas ficam em amarelo, é porque elas estão próximas de vencer, que o líder dele tem ali uma semana, por exemplo, para realizar a conversa. Então, pensando na rotina de trabalho, né, a gente consegue trabalhar aqui com o calendário, sinalizadores e também com esses alertas aí preventivos. Aqui, pessoal, a gente vai ter o histórico das conversas, então fica disponível para o colaborador e para o gestor esses históricos, e pensando para o RH, é muito interessante porque a gente consegue usar esses históricos aqui como insumo para que a gente tome decisões baseadas nesses dados, nessas informações que a gente coloca por aqui. E não só em achismos, ou então contando só com a nossa memória de que a gente fez as conversas ali com aquele funcionário. A gente pode olhar para cá, por exemplo, e ter dados e informações que vão justificar uma promoção ou então um desligamento que a gente precisa fazer. Poxa, eu venho conversando com o colaborador já há vários meses a respeito de um comportamento que não tem sido legal. Aqui eu olho para esses dados, vejo que eu falo com ele todos os meses, por exemplo, sobre esse mesmo assunto, e não acontece uma mudança. Ou, de repente, eu venho conversando mensalmente com o colaborador e eu vejo que todos os meses ele supera a expectativa daquilo que a gente vem fazendo de combinados ali, por exemplo, na conversa de 1 para 1. E aí eu consigo justificar, né, promoções, aumentos de salário, por exemplo, e linkar tudo isso, né, à carreira dos colaboradores e ao engajamento, principalmente, né, que é o tema aqui da nossa conversa. E aí, pessoal, eu gostaria, né, de trazer para vocês também outras funcionalidades que a gente vai encontrar por aqui para trabalhar esse desenvolvimento dos funcionários. Então, a gente vai ter a possibilidade também de disponibilizar para os colaboradores que eles façam uma avaliação ascendente, que é a oportunidade deles avaliarem o líder dele, dizendo como que eles se sentem em relação ao apoio, em relação ao incentivo que esse líder traz, né, tanto para as questões pessoais como para as questões profissionais também. Então, a gente tem a opção aqui de avaliar o líder. E outra ferramenta que a gente encontra, outra funcionalidade que a gente encontra aqui no Vibe, é os registros de feedback. Aqui, e diferente, né, das conversas de 1 para 1 que a gente vai colocar dentro do nosso cronograma, a gente tem a possibilidade de enviar os feedbacks a qualquer momento. Então, o funcionário teve uma atitude bacana, se mostrou ali diferente em algum aspecto, em alguma entrega, ou então aconteceu alguma questão no dia a dia que vocês gostariam de compartilhar com ele, vocês podem usar aqui a parte de registro de feedbacks dentro do Vibe para enviar para o colaborador a qualquer momento. Eu vou iniciar junto com vocês um feedback aqui com a América.
E aí aqui a ferramenta ela traz para a gente a possibilidade de enviar feedbacks de elogio ou de melhoria. Eu vou iniciar um feedback de melhoria aqui com a América. E aí, pessoal, a gente chega num momento em que a ferramenta pede para a gente relatar a situação, o comportamento que aquele colaborador teve, pede também para que a gente fale sobre o impacto daquilo que aconteceu e que a gente sugira algo para que ele possa melhorar. Então, eu vou usar um exemplo aqui junto com vocês. Vou colocar o exemplo do atraso, tá? E chegada tardia. Eu vou colocar que o impacto desse atraso, por exemplo, é a sobrecarga de trabalho para a equipe. E aí, uma sugestão de melhoria para a América, eu vou colocar a gestão de tempo. E aí, pessoal, quando a gente registra esses dados aqui e a gente avança para a próxima etapa, a ferramenta ela vai construir para a gente, ela vai trazer uma sugestão de um feedback para eu enviar para a América. E tudo isso a partir de uma comunicação não violenta, de uma comunicação assertiva. Então, a inteligência artificial ela vai olhar, né, para o ramo de negócio de vocês, para a relação que vocês têm ali com esse funcionário e vai sugerir aqui um feedback. Então, nesse exemplo que eu trouxe, a ferramenta ela colocou a seguinte sugestão para mim. Cara América, espero que essa mensagem te encontre bem. Quero discutir algo que notei recentemente que me preocupa e acredito que possa ser melhorado para o bem de todos nós. Eu percebi que você tem chegado atrasado algumas vezes recentemente. Eu entendo que todos nós temos desafios externos que podem afetar a nossa pontualidade, e não estou te julgando por isso. No entanto, esse atraso resultou em uma sobrecarga de trabalho para o resto da equipe, que precisou compensar o tempo perdido. Todos nós valorizamos o seu trabalho e a contribuição que você faz para a equipe, e sabemos que você também valoriza o nosso. Acredito que uma gestão de tempo mais eficaz poderia beneficiar você e toda a equipe. Há muitas ferramentas e técnicas disponíveis para ajudar com isso. Eu ficaria mais do que feliz em compartilhar algumas com você, se achar útil. Estou certo de que juntos podemos encontrar uma solução que funcione e estou disposto a ouvir qualquer dúvida que você possa estar enfrentando e ajudar de qualquer maneira que eu possa. Então, percebam aqui que a ferramenta ela traz uma sugestão que não é impeditivo, pessoal, que esse líder ele venha e contribua também com as ideias dele, coloque mais informações ou elimine algo que ele entenda aqui que não é interessante comunicar para esse colaborador nesse momento, mas ele traz essa sugestão. E é legal que a gente pode otimizar, inclusive, o nosso tempo, né? Para redigir um feedback, para deixar isso registrado e também garantir que a gente vai conseguir usar as palavras, as melhores palavras aqui, né? Palavras que podem estar atrelada ao engajamento. Então, muitas vezes, né, quando a gente vai enviar o feedback, a gente precisa tomar esse cuidado, né, de trazer esse colaborador para se responsabilizar em relação àquilo que está acontecendo, mas cuidar para não desmotivar ele ainda mais, caso, por exemplo, a questão do atraso seja por uma questão de desmotivação, enfim, né, a gente vai trazer esse colaborador para se responsabilizar, mas ao mesmo tempo engajar ele também para que essa mudança de comportamento aconteça. E toda vez que a gente envia um feedback, a gente pode atrelar ele aos valores da organização de vocês. Então, aqui a gente tem os valores da metadados, mas né, a gente pode trazer aqui os valores de vocês para que vocês possam indicar para esse funcionário quais são os valores que ele está deixando de utilizar por conta daquele comportamento. Ou então, quando a gente envia um feedback de elogio, eu posso reforçar aqueles valores né, que ele tem utilizado, que ele tem conseguido colocar em prática no dia a dia. Então, aqui a gente pode usar o exemplo, por exemplo, de que somos um time para ganhar, e depois a ferramenta ela também sugere competências para que esse colaborador ele desenvolva. Então ele vai olhar para aquilo que está no feedback e sugerir, por exemplo, que a América ela pode desenvolver a competência de gestão de tempo, ou então de comunicação, porque ela não está comunicando em relação aos atrasos. E quando eu salvo esse feedback, esse colaborador ele é notificado e fica também o histórico desse registro para os gestores e para os colaboradores também acompanhar. Outro ponto que a gente tem por aqui, pessoal, para pensar nesse engajamento e desenvolvimento dos colaboradores, são as avaliações. Então, a gente vai ter avaliações prontas já que a ferramenta vai entregar para vocês.
E a gente vai ter a avaliação de desempenho, que ela pode ser construída pelo RH para que vocês apliquem e depois construam o plano de desenvolvimento individual das equipes, de cada funcionário. Então, a gente vai ter por aqui a avaliação de performance, que é o líder avaliando a equipe inteira dele e não somente um colaborador. Então, ele vai indicar como que ele percebe a questão dos resultados da equipe, como que ele entende a maturidade daquela equipe também. E o resultado dessa avaliação de performance resulta no percentual de como essa equipe está performando. E também o resultado traz uma orientação para aquele time, do que ele pode continuar fazendo e do que ele precisa melhorar para aumentar, por exemplo, esse percentual de performance, tá? Depois a gente vai ter a avaliação de talentos. Muitas vezes a gente se questiona enquanto liderança, enquanto RH, quem são os talentos que eu preciso reconhecer de forma prioritária para eu reter essas pessoas dentro da empresa? Quem são as pessoas que hoje eu preciso olhar com mais atenção porque elas não estão fazendo, por exemplo, entregas diferenciadas? E aí aqui a gente vai ter a avaliação de talento, que é onde a gente vai ter algumas questões já prontas para serem respondidas, e aí, diferente da avaliação de performance, o líder ele vai avaliar cada membro de forma individual, olhando a questão da entrega, do trabalho em equipe, potencial, fit cultural, a parte da remuneração e do impacto da perda também, e o resultado dessa avaliação de talentos é o Nine in Box, onde a gente consegue ver quem são as pessoas que estão aqui num cenário crítico, num cenário de atenção e num cenário ideal. E quando a gente clica aqui nesse quadrante, pessoal, a gente vai entender, a ferramenta, ela traduz para vocês o que significa eu ter pessoas nesse quadrante. Então, são pessoas, por exemplo, quando tenho pessoas aqui com mérito alto e risco alto, são talentos da empresa reconhecidos de forma coerente, de acordo com aquilo que o mercado coloca também. E quando eu tenho pessoas, por exemplo, aqui com mérito alto e um risco alto de perda, são pessoas que eu preciso começar a olhar com mais cuidado, porque elas têm feito entregas diferenciadas, e eu preciso, então, reconhecer de forma urgente essa pessoa e prioritária, caso eu queira reter esse funcionário, esse talento dentro da empresa. Então, a gente pode pensar aqui em planos de ação depois que a gente aplica a avaliação de talentos. Enquanto que depois aqui a gente vai ter também a avaliação de desempenho, que é a possibilidade de vocês criarem uma avaliação totalmente personalizada, com aquilo que vocês têm de expectativa de avaliar. A gente vai ter o formato 90 graus e o formato 180, que é onde a gente vai ter a possibilidade do líder avaliando o liderado, ou então do liderado também avaliando o líder. Além disso, a gente consegue incluir a autoavaliação, que é o liderado podendo dizer comparar ali também, né, e colocar a percepção dele a respeito da avaliação e a avaliação consensual, que é um espaço para que o liderado e o líder eles discutam o resultado da avaliação de desempenho. Depois aqui a gente vai colocar as informações gerais da avaliação, o período da avaliação também. A gente vai incluir quem são as pessoas que vão participar dessa avaliação de desempenho. É interessante aqui, pessoal, porque a gente consegue colocar para rodar mais de uma avaliação. Então, de repente, vocês querem aplicar uma avaliação de desempenho mais voltada, por exemplo, ao público administrativo da empresa e outra para o público mais operacional, porque de repente vocês entendem que tem competências técnicas e comportamentais diferentes que a gente vai avaliar para esses públicos. Então, a gente pode aplicar mais de uma avaliação, elas podem acontecer dentro do mesmo período, mas a gente pode construir ela de forma diferente. É legal também que a gente pode construir as avaliações de uma forma bem rápida, bem fácil, bem intuitiva, porque a ferramenta possibilita eu duplicar as avaliações por aqui e só mudar, por exemplo, as competências ou o público-alvo. Então, é legal que a gente vai ter bastante autonomia e facilidade na construção. Não é algo burocrático quando a gente pensa em aplicar uma avaliação de desempenho aqui. E aí, na próxima etapa também, a gente vai definir as competências. Então, a gente cria por aqui um grupo de competência comportamental, de competência técnica, vai colocar o peso também desses grupos. O peso das avaliações, qual que é o peso da avaliação do líder e a autoavaliação, por exemplo. Muitas vezes, a gente coloca a avaliação do líder com um peso maior, né, por conta ali da experiência, do olhar dele,
E a gente pode configurar também os eixos do Nine Inbox. A gente vai ter como resultado também dessa avaliação de desempenho a distribuição em Nine Inbox, que facilita o RH, a gestão, a encontrar quem são as pessoas que estão com alta performance ou então aquelas pessoas que a gente precisa construir um plano de desenvolvimento individual mais detalhado, mais longo, de repente, porque tem pontos ali a melhorar maiores, né, com mais destaque, por exemplo, em algumas questões. E aí, na próxima etapa, é onde a gente vai definir também o questionário, o formulário, né, da avaliação. Então, a gente vai colocar uma introdução para esse questionário, a gente vai colocar por aqui as perguntas, o grupo de competência para cada pergunta, as competências. Eu posso definir de forma bem personalizável também como que vai acontecer as respostas, se eu quero respostas abertas, se vai ser notas de 1 a 5, de 1 a 10, ou então o conceito de estrela, por exemplo, né, a gente pode usar por aqui. E depois a gente faz uma revisão final desse formulário para ver se está tudo certinho, se está tudo de acordo com aquilo que a gente criou de expectativa para esse formulário, e a gente vai gerar a avaliação. Essa avaliação ela vai ficar disponível para o líder responder. Então, aqui, né, a gente vai ter todas as avaliações, minhas avaliações pendentes para o líder, que é onde ele vai ver o formulário e vai responder esse formulário por aqui. Às vezes a gente está respondendo também a avaliação, a gente precisa fazer outra coisa, enfim, tem como a gente salvar como rascunho essa avaliação e depois continuar, finalizar ela. Então, pensando na usabilidade no dia a dia, a gente tem esses facilitadores. Fica um histórico das avaliações, tanto para o gestor, como também para os colaboradores acompanharem tudo isso. Laura, vou te interromper um pouquinho, porque a gente surgiu aqui uma pergunta bem bacana da Evelyn. Tá. Até agradeço a ela ali por ter trazido esse tema e talvez possa interessar outras pessoas. E como tu tá com a plataforma aberta, fica talvez mais fácil de mostrar. A dúvida dela é se o RH ele consegue visualizar todas as avaliações e os feedbacks também de todas as pessoas da empresa. Muito bom, muito boa essa pergunta. Sim, o RH e os gestores eles vão conseguir. O RH vai ver da empresa toda, né? Todo esse histórico fica para o RH disponível. A gente define também, pessoal, as permissões de acesso. Quem são as pessoas que vocês vão disponibilizar? Se a direção vai poder, por exemplo, acompanhar tudo, o gestor de RH, as pessoas, né, de repente, a analista ali de DHO vai conseguir acompanhar, e isso fica disponível para o RH as conversas, né, os registros das conversas, os feedbacks e também aqui os históricos da avaliação. Então, as avaliações ficam histórico, né? Tem como a gente filtrar também por aquilo que já foi respondido, aquilo que está pendente também, tá? Tem mais alguma pergunta, Carol? Tem sim, mas só para comentar ali com o pessoal, eu coloquei no chat, mas às vezes são muitas informações, até a própria Evelyn e tal, ou outras pessoas que estão aqui, estão vendo a plataforma, saber que se elas quiserem, né, um horário que ficar melhor para elas e conhecer a plataforma de forma personalizada, ao vivo, só a pessoa e um especialista no metadados como a Laura, respondendo as perguntas, porque cada empresa às vezes tem perguntas muito particulares, né? E ver se a plataforma realmente atende, né? O que o RH aqui está buscando. É só colocar ali no chat, eu quero, que daí depois aqui os nossos especialistas entrem em contato sem compromisso para conhecer um pouquinho mais sobre essa plataforma de forma mais personalizada mesmo, individual, tá? Só para deixar esse recadinho aqui para as pessoas. Mas sim, Laura, tem uma perguntinha bem bacana, que é da Vanessa, que ela fala um pouquinho mais do conteúdo, mas ela traz assim quais práticas, né, podem ajudar a manter a consistência nas conversas um para um, tipo, ao longo do tempo, que elas, acho que ela quer dizer que não ocorra somente uma vez, sabe? Bom, a gente pode pensar, né, em práticas do momento em si, que esse momento seja um momento agradável tanto para esse colaborador como para o gestor, mas a gente pode pensar em práticas também como a questão desse cronograma que eu trouxe para vocês, que é realmente colocar isso no calendário de vocês para que faça parte, eu entendo que, e eu penso assim, né, que
trazer as conversas de um para a rotina é uma mudança de cultura. As pessoas elas precisam entender e colocar a importância, né, das conversas de um para um como algo realmente da rotina, que seja recorrente, que seja intencional esse momento. Então, usar uma ferramenta, colocar uma ferramenta que vai ter um cronograma para o líder, que vai notificar ele, trazer essas informações ali por e-mail, pelo aplicativo, ter um lugar onde eu consigo olhar de forma bem visual quando que eu tenho uma conversa, qual é a data que eu tenho uma próxima conversa com o colaborador, pode ajudar muito, né, a liderança, porque a gente vai pensar, né, que a cultura de uma empresa ela vai começando, então, pelos líderes, né, pela alta gestão. Então, precisa que esses líderes entendam essa importância e uma ferramenta ajuda nesse sentido, né, para que a gente possa amarrar isso realmente à rotina de trabalho e que não fique algo somente que a gente tem que fazer e acaba se perdendo. É, até pela minha experiência, né, a falta de uma ferramenta que traga isso como um alerta, que ajude a gente nesse sentido, acaba que às vezes o gestor ele vai fazer conversa de um para um, uma vez por ano, a cada 6 meses, e não inclui isso realmente como algo da cultura, como algo da rotina de vocês. Perfeito, obrigada, Laura. Eu vou te deixar concluir ali a apresentação, peço desculpa, mas como aquela pergunta casava muito ali com a tua apresentação, achei importante trazer. Pessoal, a gente ainda tem mais tempo para perguntas, podem enviar ali no chat. Daqui a pouco eu apareço de novo. Perfeito, Carol, muito obrigada. Isso aí, pessoal. Tendo dúvidas, perguntas, coloquem aí. Esse é um espaço também para a gente fazer as nossas trocas, né? É bem interessante que a gente possa pensar juntos também a respeito desse engajamento aí com os colaboradores. Bom, eu já estou quase caminhando aqui para o fim da minha apresentação. Eu gostaria, né, de trazer para vocês também a questão da gestão das avaliações sendo visíveis aqui pelo RH. Então, o RH ele consegue acompanhar a avaliação de desempenho, como a gente estava comentando antes, de uma forma que ele consegue ter uma transparência de quem já respondeu a avaliação de desempenho, quem ainda falta responder, quais as avaliações que eu estou aplicando, que está ali naquela rodada, já foi concluída, não foi concluída ainda. Então, clicando aqui, a gente vai ter acesso a ver quem são os funcionários que já responderam e que ainda está pendente. Eu tenho o resultado também das avaliações, indicando qual que é a média, a nota final que eu tive dessa avaliação. E a ferramenta aponta também para a gente, por aqui, o Nine Inbox, que é onde eu consigo visualizar e acompanhar como eu havia comentado com vocês, quem são as pessoas que têm aqui alto potencial. Então, quando eu tenho pessoas nesse quadrante do Nine Box, significa que são pessoas que apresentam competências sólidas agora, no presente, e que demonstram também potencial para assumir desafios maiores no futuro. Então, são aquelas pessoas que a gente sabe que são as pecinhas-chaves ali de um determinado setor, de um determinado cargo, e que eu posso olhar para elas, então, como um potencial para assumir esses desafios. Aqui a gente consegue fazer comparativos também das notas dos colaboradores, dos grupos de competências também. E aqui é onde a gente vai fazer o planejamento, né? O plano de desenvolvimento individual da minha equipe, de cada funcionário. Eu vou conseguir ver aquilo que está em andamento, aquilo que já foi concluído. E eu posso, por aqui, então, colocar, né? Cada ação que eu gostaria que esse funcionário ele tivesse, então eu vou colocar as ações do PDI, eu vou colocar o período de encerramento dessa ação, e aqui a ferramenta ela vai colocar, a gente vai colocar uma data prevista de conclusão para essa questão que eu coloquei. O legal dessa data, pessoal, é que a ferramenta vai notificar também esse colaborador. Então, ele vai notificar ali, né, que ele tem uma ação pendente para concluir. Quando a gente coloca a data de conclusão, vai aumentando aqui o progresso desse funcionário em relação ao plano de desenvolvimento individual. Fica todo esse histórico aqui na ferramenta, depois a gente consegue aqui, através dos insights, fazer comparativo das notas dos colaboradores, entender se aquele funcionário ele foi melhor, por exemplo, na primeira avaliação que eu apliquei no ano ou na segunda, caso vocês queiram aplicar mais de uma avaliação ao longo do ano. Eu tenho um panorama geral para identificar quais foram as competências da empresa como um todo que teve maior destaque ou aquelas competências que não teve um destaque tão legal. E aí aqui a gente vai pensar que a gente vai ter dados também para pensar em planos de ação.
campanhas, de repente, para trazer essas competências, né, para que a empresa como um todo, caso tenha ali competências que a maioria, por exemplo, não foi bem, a gente consegue aplicar isso, né, de uma forma a nível da empresa para engajar os colaboradores e também fortalecer a cultura de vocês. Aí aqui a gente vai ter os insights também da cultura, que é onde a gente consegue identificar a classificação de intensidade dos feedbacks, identificando quantos feedbacks foram enviados, quantos foram recebidos, se as pessoas elas estão engajadas ou não nessa cultura do feedback, e quais foram os valores que foram mais reconhecidos nos feedbacks de elogio e os valores que foram mais demandados nos feedbacks de melhoria também. Isso aqui também é bem interessante porque a gente pode pensar em campanhas também, né, para fortalecer os valores da empresa ou disseminar eles ainda mais no ambiente de trabalho. Aqui eu consigo acompanhar a classificação de intensidade também dos feedbacks, entendendo, de repente, quando a gente começa a implantar, né, a cultura de conversas, de feedbacks, a gente percebe que nem sempre o engajamento ele é alto, ele é tão forte assim, mas ao longo do tempo isso vai melhorando. E quando a gente tem uma baixa, o que isso está querendo dizer para o RH? O que isso está comunicando para o RH? Então, a gente sabe que indicadores, dados, trazem para a gente a possibilidade de pensar e traduzir isso realmente do que está acontecendo ali no ambiente de trabalho, com os colaboradores também de forma individual. E aqui nesse ícone dos insights de experiência é onde a gente consegue ver e acompanhar aquilo que eu havia comentado com vocês. Lembra que eu mostrei para vocês o cronograma das conversas? E aí, talvez vocês estejam se perguntando, tá, Laura, mas como que eu sei que esse líder ele realmente fez a conversa de 1 para 1? A gente tem indicadores aqui que vão resumir se aquele colaborador teve uma conversa de 1 para 1. Ou se ele não teve, desde quando que ele não tem essa conversa, consigo ver se os liderados estão avaliando os líderes também, consigo acompanhar aqui em relação às avaliações de performance e de talento também, quais são os setores que a gente está tendo destaque por aqui. Então, a ferramenta vai traduzindo também esses dados aqui através de números para a gente acompanhar. Bom, pessoal, compartilhei com vocês, né, aquilo que eu entendo que é importante para a gente trabalhar aí com RH. Agradeço muito o tempo, eu abro esse momento aí, né, para a Carol, se tem alguma dúvida, alguma pergunta aí para compartilhar comigo. Oi, Laura. Sim, surgiu mais duas perguntinhas aqui. Quem quiser enviar também, pessoal, dúvidas, né? Ou sobre o conteúdo mesmo, sobre a plataforma, fiquem à vontade. A gente está aqui mesmo para responder as dúvidas ao vivo. E uma das questões que vieram durante a tua fala, que é a da Vanessa, ela comenta, Laura, de que quando falamos em conversas 1 para 1, assim, ela quis entender quais são os principais desafios que as empresas enfrentam hoje para poder aplicar a conversa 1 para 1 no dia a dia. Assim, qual que é a tua opinião disso? Uhum. Bom, pela minha experiência ouvindo, né, outros gestores, ouvindo outros RHs, né, como a Carol comentou, hoje aqui na Metadados, pessoal, eu sou consultora de solução, então a minha principal função, assim, a minha principal atividade é realizar, né, esses momentos com os RHs, ouvir os problemas, as dores que eles enfrentam e pensar em como que as nossas soluções podem resolver isso. E quando a gente fala em engajamento, em conversa de 1 para 1, um ponto que eu escuto muito dos RHs, né, é a questão da falta de tempo da rotina, de uma rotina muito atarefada e não tem tempo para colocar e incluir isso na rotina, e também a falta, né, disso que eu comentei antes, desse engajamento. E é por isso que eu trouxe para vocês, eu destaco bastante a questão de uma mudança de cultura. Então, a gente precisa trazer e conscientizar, primeiro, a liderança da importância disso. Por quê? Porque quando a gente conscientiza a liderança, a gente vai conseguir colocar neles um senso de urgência
para que as conversas aconteçam. Quando a gente entende que, através de uma conversa de 1 para 1, eu consigo eliminar, por exemplo, ruídos de comunicação, eu consigo ouvir esse colaborador e pensar em planos de ação para a equipe, para a empresa como um todo. A gente conscientiza esse líder, ele vai entender e vai conseguir colocar isso na rotina, ele vai encontrar tempo para colocar isso ali na rotina de trabalho dele, né? E aí eu coloco isso, né, como um dos principais desafios, né, a questão do tempo, e para a gente resolver isso, é importante a gente conscientizar. E aí, quando a gente conscientiza, não basta a gente conscientizar, a gente precisa colocar isso também em prática, e aí é onde eu coloco, né, a questão da ferramenta para auxiliar vocês nesse processo. Perfeito, Laura. Muito obrigada. Imagina. A Evelyn, ela até agora, ela também solicitou mais uma dúvida e achei bem bacana que ela diz que, como usuário do Vibe ali, né, a plataforma que você nos mostrou, ela gostaria de saber que aonde que fazemos a inclusão de novos usuários e a Uhum, parametrização das contas de acesso, né, para poder realmente liberar alguns acessos. tá. Bom, Obrigada, tá, Evelyn? e Obrigada a todos que obrigada. participaram, inclusive. Isso aí, obrigada, Evelyn. Essa é uma pergunta bem importante, que faz parte aí da parte mais operacional do nosso dia a dia, né? Aqui nas configurações do Vibe, pessoal, a gente vai ter acesso para fazer a inclusão da gestão dos colaboradores. Então, quando a gente clica aqui para adicionar o Vibe, a gente vai conseguir fazer o cadastro desse funcionário, mas a gente vai pensar também, né, que a nossa solução, a metadados, assim como a Carol trouxe lá no início da nossa apresentação, nós somos uma empresa que oferece soluções do RH de ponta a ponta, né? Então a gente se posiciona como um RH 360. E quando a gente pensa nisso, se a gente tiver, por exemplo, toda a parte de cadastro de pessoa, contrato, folha de pagamento, junto a gente vai ter o cadastro automático desse funcionário dentro do Vibe. Mas caso a gente venha, né, a, a utilizar a ferramenta do Vibe de forma isolada aqui, a gente vem fazendo o cadastro desse colaborador por aqui e a gente vai então editar, né, no sentido de colocar ele, por exemplo, a um grupo, colocar se ele vai ser administrador, permitir que ele tenha uma visão total de tudo que eu mostrei para vocês, permitir que ele consiga criar as avaliações ou que ele possa ver as avaliações. Então, essas permissões de acesso vai ficar para o administrador, né? A gente coloca aqui sempre, no momento da implantação da solução, vocês vão selecionar uma ou mais pessoas que vão ter acesso a essa parte de administrador, que é onde a gente vai conseguir fazer essas configurações de acesso e inclusão também dos colaboradores dentro da ferramenta. Quando a gente cadastra um novo colaborador, ele recebe um link, tá? Que direciona ele, então, a fazer o primeiro login aqui dele dentro da ferramenta, para que ele possa aí dar o aceite da LGPD também, e ele consiga utilizar aqui o portal Vibe, né? Tanto para essas questões que a gente comentou de registro de conversa, acompanhamento, né? E também as avaliações de desempenho. Perfeito, obrigada, Laura. Evelyn, Imagina. qualquer dúvida também, né? Que às vezes, né, às vezes a gente não sabe como é que está a internet, como é que está também, né, o entendimento de cada um, entre em contato com a gente ali no nosso site, ou que nem eu comentei ali com você, digite eu quero no bate-papo, que a gente também pode conversar. E ver as questões que podem ser mais pertinentes para você, para ajudar ali o teu dia a dia e as tuas necessidades. Última perguntinha, Uhum. Laura, que eu queria ver contigo. Deixa eu ver aqui, acho que até a gente já comentou um pouquinho, mas é bom ressaltar assim para fechar ela, que é do Otávio, que ela diz. Ele gostaria de saber os benefícios, né? Quando a empresa ela realmente investe no 1 a 1, como uma prática, né? Não só de engajamento, mas de desenvolvimento. Quais são os benefícios quando isso vira rotina? Uhum. Bom, muito legal essa pergunta, porque ela traz, né, a gente para pensar no futuro, né? Quando eu coloco isso em prática, o que que eu tenho de resultado? O que que eu consigo colher de frutos em relação a colocar em prática isso? O que que acontece de verdade, né? E aí eu coloco isso como algumas questões, né, de
como, por exemplo, a gente aproximar a liderança dos colaboradores, diminuir, por exemplo, conflitos, diminuir pedidos de desligamento por motivos que poderiam ser resolvidos de uma forma rápida ali com uma conversa, por exemplo, e trazer também esses alinhamentos. Eu acho que é um espaço que a gente tem de alinhamento e eu acredito que o alinhamento ele pode gerar bons resultados. E eu digo esses resultados pensando em comportamento também, mas pensando em resultado mesmo daquilo que o colaborador ele precisa entregar. Eu acho que é legal a gente linkar esse engajamento com as entregas. Embora eu prefira pensar que o momento de 1 para 1 é esse momento ali para ouvir o colaborador, muito mais do que trazer respostas, a gente não pode perder de vista essa questão do resultado, né? Então, engajar esse colaborador traz também ele como protagonista tanto da carreira como das entregas dele, para que ele possa de fato se sentir ali responsável, né? E também contribuindo de fato para aquilo que ele tem para entregar ali no ambiente, para a empresa como um todo, fazendo parte daquele lugar, daquilo que ele precisa entregar para vocês, para a empresa, né? Como pensando no todo mesmo. Perfeito. Isso aí. Estou olhando aqui, mas as perguntas realmente não surgiram nenhuma nova. Chegamos, né, ao fim da nossa masterclass. E eu queria agradecer ali de coração a cada um de vocês que esteve aqui com a gente. É muito bom ver profissionais aqui que interagiram, né? Porque eles estão realmente interessados em transformar seus processos, né? E fortalecer uma cultura de bem-estar dentro das empresas. Acho que isso é uma tendência cada vez mais presente, né, Laura? Nas organizações, hoje os estudos mostram, né, que muitos funcionários, colaboradores, eles às vezes valorizam muito mais uma empresa que acolhe, que escuta, né? Do que às vezes hoje só o salário, só o valor que recebe no fim do mês. Então, que bom ver hoje profissionais aqui interessados, ficamos de portas abertas. E queria também agradecer você, Laura, por compartilhar seu tempo, sua experiência conosco. Muito obrigada ali por responder todas as nossas dúvidas. E só para fechar aqui, pessoal, Metadados fica aqui à disposição, vocês podem nos encontrar no nosso site, nas redes sociais, porque a gente acredita realmente que a tecnologia e esse cuidado com as pessoas, eles podem caminhar juntos, e eles caminham muito bem junto. Então foi com esse olhar que a gente criou o Vibe também, uma plataforma, como vocês viram, que apoia a retenção e o desenvolvimento dos colaboradores, né, ajudando as pessoas a se sentirem bem e a crescerem dentro das organizações. Quem quiser também conhecer um pouquinho mais na prática, de forma personalizada, é só digitar "eu quero" agora no chat, ainda dá tempo que nossa equipe entre em contato, sem compromisso. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. Espero que este encontro tenha ajudado aí muitos RHs. E, Laura, mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo, viu? Imagina, muito obrigada, Carol. Muito obrigada, pessoal, pela atenção, pelo tempo, mais uma vez. Como a Carol comentou, a gente fica muito à disposição, né, para ajudar vocês, para a gente conversar, bater um papo, ouvir mais de perto quais são as dores que vocês têm enfrentado e como que a gente pode ajudar também. Certinho. Até mais, pessoal. Muito Tchau, obrigada e boa pessoal. Um tarde. abraço. Tchau, tchau.